Alguns dizem que foi a esquizofrenia e outros que ela foi envenenada. O fato é que ela nasceu princesa, linda, inteligente, riquíssima e foi muito amada, mimada e educada. Se apaixonou e se casou com o homem que amava. Virou a primeira mulher a governar o México. Ficou completamente louca e foi trancada em um castelo durante mais de 50 anos, até a sua morte. Se prepare que hoje no História e Biografia você vai conhecer os detalhes da vida dessa mulher. Ela foi Charlotte da Bélgica, a última imperatriz do México. Ela nasceu em 7 de junho de 1840 e recebeu o nome de Maria Charlotte Amélia Augustina Vitória Clementina Leopoldina, princesa da Bélgica e mais tarde Carlota, imperatriz do México. Foi a mais nova e única menina dos 3 filhos do rei Leopoldo I da Bélgica e da sua segunda esposa, Luísa Maria de Orleans. Charlotte também era prima de primeiro grau da rainha Vitória do Reino Unido e também do seu marido, o príncipe Alberto. Ela cresceu em um ambiente amoroso e rodeada de luxos e caprichos. Favorita do seu pai, e eles tinham um relacionamento estreito, que se intensificou ainda mais quando, tragicamente, a sua mãe faleceu quando a menina tinha apenas 10 anos de idade. Leopoldo I tinha grandes planos para sua filha e deu a ela a mesma educação que deu aos seus outros filhos homens, algo insólito à época. Ele esperava casá-la com um príncipe herdeiro de alguma casa real europeia. Não queria menos para sua filha. Charlotte foi educada para governar e estudou política, geografia, filosofia, história, música e arte. E falava vários idiomas, entre eles francês, alemão, inglês, italiano e já de adulta aprendeu o espanhol. Sempre foi uma menina inteligente e aplicada, madura para sua idade. E como seu pai, ela também esperava ser rainha ou imperatriz algum dia. Para isso, se preparava com esmero. Da sua personalidade, podemos dizer que era forte e decidida, obstinada e muito disciplinada. Ela foi crescendo e aos 16 anos já era uma mulher belíssima e os pretendentes não demoraram em aparecer. Um deles foi Pedro V de Portugal, mas ela não se interessou por ele. Ela gostou mesmo foi de um jovem arquiduque da Áustria, loiro, de olhos azuis, muito simpático, alegre e atencioso, chamado Maximiliano de Habsburgo, irmão do imperador Francisco José. Maximiliano, solteiro de 24 anos, visitou a corte belga em 1856 por conselho do seu irmão, o imperador Francisco José, que achava que já estava passando da hora dele se casar. E funcionou, porque Charlotte ficou apaixonada por ele em seguida e comunicou ao seu pai que queria se casar com Maximiliano. O rei Leopoldo gostou do arquiduque, mas havia um problema. Maximiliano não era herdeiro direto ao trono, porém Charlotte, apaixonada, insistiu em que queria se casar com ele. O rei aceitou e os dois ficaram noivos e se casaram em 27 de julho de 1857. Houve uma grande festa, mas nem o imperador da Áustria, que era irmão do noivo, e nem a imperatriz Cici compareceram, porque havia somente alguns meses que a filha do casal Sofia tinha morrido com 2 anos de idade, e eles continuavam de luto. Essa união foi do total agrado da arquiduquesa Sofia, mãe de Maximiliano, que não deixava de elogiar Charlotte pela sua beleza, elegância e educação. Sogra e nora tiveram uma excelente relação, ao contrário da relação que Sofia tinha com a sua outra nora e sobrinha, a imperatriz Cici. Sofia considerava que Cici era totalmente o oposto de Charlotte e nunca cansava de elogiá-la na frente da imperatriz. Na verdade, muitos creem que esses elogios eram para que Cici se sentisse mal, e com isso, a sogra acabou por provocar que as duas cunhadas não tivessem a menor simpatia uma pela outra, já que elas nunca se deram bem. Sabe-se que Charlotte tinha muitos ciúmes da imperatriz Cici, já que ela tinha uma grande e verdadeira amizade com Maximiliano há anos. Além disso, Cici teve o tão desejado herdeiro em 1858, época em que Charlotte, que já estava casada há mais de um ano, simplesmente não conseguia ficar grávida.
Mas dizem que o principal motivo de que as duas cunhadas não se davam bem era que Sissi era a imperatriz do grande império austro-húngaro e Charlotte considerava que ela não estava à altura desse cargo e nem sequer o levava a sério, enquanto que ela, que sim estava preparada para ser uma grande imperatriz, não estava destinada a nada semelhante, já que nem ela e nem o seu marido Maximiliano eram primeiros na linha de sucessão de nenhuma casa governante da Europa. E por pressão do rei Leopoldo I, o imperador Francisco José nomeou o seu irmão Maximiliano ao cargo de vice-rei do reino lombardo-vêneto, e o casal foi morar na Itália. Porém, era um cargo simbólico e eles não governavam de verdade e nem tinham total poder de decisão naquele lugar. Charlotte não demorou a descobrir que o seu tão querido e amado Maximiliano não estava tão apaixonado por ela. Maximiliano se casou com Charlotte principalmente porque estava muito endividado e usou o dinheiro do grande dote que recebeu para pagar as suas dívidas e terminar a construção do seu castelo de Miramar. E a coisa era ainda pior para Charlotte. Ele simplesmente continuava apaixonado por outra, Maria Amélia, uma princesa brasileira, filha de Dom Pedro I. Ela havia falecido alguns anos atrás. Maximiliano não conseguia esquecê-la. Inclusive, chegou a levar a Charlotte à Ilha da Madeira, onde ele e Maria Amélia haviam passado idílicos momentos juntos. Maximiliano não ocultava o seu amor por Maria Amélia. Além disso, frequentava bordéis. E isso com certeza era muito doloroso para Charlotte, que simplesmente se resignou e tentava aparentar que era feliz ao lado do marido. Mas apesar de tudo, o casal se deu bem e viveu em harmonia enquanto estiveram na Itália. Muitas cartas demonstram palavras de carinho entre os dois. Eles se complementavam, pois Charlotte era uma mulher mais decidida e de caráter forte, enquanto Maximiliano era muito mais sensível e sonhador. Em 1859, a situação na Itália foi ficando mais complicada, já que durante a Batalha de Solferino, a Áustria perdeu o reino de Lombardo-Vêneto e o casal acabou se mudando para o castelo de Miramar. Maximiliano e Charlotte se retiraram da vida pública. Mas com o passar dos meses, o casal se entediava muito, não conseguiam ter filhos e não trabalhavam. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o México vivia um momento realmente conturbado. Em 1861, o então presidente da República, Benito Juárez, anunciou a suspensão dos pagamentos da dívida externa. O país estava completamente arruinado após 3 anos da Guerra da Reforma e não podia pagar as potências estrangeiras credoras. E foi aí que França, Reino Unido e Espanha formaram uma aliança e enviaram uma expedição armada que desembarcou no porto de Veracruz em janeiro de 1862 para pressionar o México. Houve negociações e Benito Juárez garantiu que pagaria a dívida em breve. Sendo assim, Espanha e Reino Unido retiraram as suas tropas. No entanto, a França, governada por Napoleão III, que aspirava a criar um império colonial na América, aproveitou a situação para anunciar que ocuparia o país. Sua intenção era estabelecer uma monarquia no México, entre outros motivos, para reduzir o poder dos Estados Unidos na região. Com milhares de soldados, a França invadiu o México e finalmente conseguiu ocupar a cidade do México em junho de 1863. Os conservadores mexicanos e a Igreja Católica desejavam uma monarquia católica e, após um acordo com Napoleão III, só faltava escolher um príncipe europeu para preencher a vaga de imperador do México que acabava de surgir. Napoleão III pensou em Maximiliano e, junto com os conservadores mexicanos, enviou uma comissão à Europa para oferecer ao arquiduque o título de imperador do México para ele e para os seus descendentes. Desde o início, Maximiliano desconfiou e não estava muito interessado em aceitar a oferta. O seu irmão, o imperador Francisco José, e a sua mãe, a arquiduquesa Sofia, não viram com bons olhos essa oferta mágica que surgiu e que foi apresentada tão lindamente a Maximiliano. E eles estavam certos. Napoleão III omitiu que o país estava arruinado e afundado em uma sangrenta guerra civil entre conservadores e liberais. Além disso, forjou um plebiscito falso para convencer Maximiliano de que o povo estava desejando ansiosamente um imperador no México.
todos desconfiaram, menos Charlotte. A ideia de se tornar a imperatriz de um país tão grande, lindo e ensolarado a convenceu totalmente de que aquela era a sua grande oportunidade de reinar. Rapidamente começou a convencer o marido para que ele aceitasse a oferta, enquanto seu irmão, sua mãe e inclusive a sua amiga Cici disseram que era melhor recusar. O imperador Francisco José ainda falou que se ele aceitasse essa oferta, teria que abdicar dos seus direitos sucessórios ao trono austríaco. Carlota continuou insistindo até convencer o marido e finalmente Maximiliano aceitou a coroa do México. O casal partiu no dia 14 de abril de 1864, na fragata Novara, e chegaram ao porto de Veracruz em 28 de maio de 1864. Pensando que seriam recebidos com festa e uma calorosa recepção, aconteceu exatamente o contrário. O povo não estava ali para recebê-los, e naquele mesmo instante começaram a perceber que haviam sido enganados. Se instalaram no castelo de Chapultepec, na cidade do México. O casal ficou decepcionado quando descobriu a verdadeira situação do país, mas estava muito animado e em seguida começaram a tomar decisões e dirigir o país. No entanto, apesar do fato de que os conservadores e a Igreja Católica os colocaram no poder, os novos imperadores eram liberais e progressistas. Então, suas políticas para melhorar a vida do povo colidiram com os interesses daqueles que os haviam entronizado. Eles bateram de frente com a Igreja Católica, ratificando as leis que privavam a Igreja dos seus bens e reconheceram a legislação reformista e até convidaram Benito Juárez para formar parte do governo, mas ele rejeitou o cargo e não quis acordos nem diálogos com os novos imperadores. Ele era o presidente do México e viu aquele convite como uma ofensa. Maximiliano e Charlotte aproveitaram o grande poder de que dispunham para promover o desenvolvimento econômico e social do país. A justiça e o bem-estar de todos eram os seus objetivos mais importantes. E um dos primeiros atos de Maximiliano como imperador foi restringir as horas de trabalho e abolir o trabalho infantil. Cancelou todas as dívidas dos camponeses que ultrapassavam 100 pesos. Restaurou a propriedade comum e proibiu qualquer forma de castigo corporal, já que naquela época os grandes latifundiários e proprietários de fazenda tinham total liberdade para castigar os trabalhadores com a prisão e também podiam torturar com ferro quente ou chicote. Maximiliano viajou pelo país para conhecê-lo e ver a sua real situação e deixou a esposa, agora Imperatriz Carlota, como regente. Assim, ela se tornou a primeira mulher a governar de fato o México. A Imperatriz Carlota tomou várias medidas para impulsionar a modernidade no país, como a construção de ferrovias para o transporte a vapor, o telégrafo, e também se dedicou muito à caridade. Promoveu as artes no país, fundando um conservatório de música e uma escola de pintura. Também abriu creches e asilos e promulgou a lei da escolarização pública, que garantia a todos o ensino fundamental obrigatório e gratuito. Mas Maximiliano não demorou em encontrar novas amantes, que por razões lógicas incomodava muito a Carlota, que até então não tinha conseguido engravidar e se sentia obrigada a fornecer-lhe um herdeiro. Até hoje não se sabe com certeza por que Carlota nunca engravidou. Maximiliano resolveu o problema da falta de um herdeiro adotando Agustín e Salvador, netos do primeiro imperador do México, Agustín de Iturbide. Carlota aceitou a decisão e o casal começou a dormir separado. Segundo alguns historiadores, isso foi ótimo para ela, pois Maximiliano havia contraído sífilis. Existem também aqueles que afirmam que ele acabou transmitindo essa doença a ela. Os novos imperadores do México eram bons governantes e se importavam de verdade com o povo. Mas, como isso chocava diretamente com os interesses dos que os colocaram no poder, foram perdendo apoio dos conservadores e os republicanos liberais, logicamente, continuaram lutando para acabar com a monarquia. A situação dos imperadores foi ficando cada vez mais complicada. As tropas francesas de Napoleão III não foram capazes de controlar os guerrilheiros republicanos, e com o fim da Guerra Civil, os Estados Unidos estavam decididos em apoiar Benito Juárez e os republicanos. Assim, Napoleão III rompe o acordo que fez com Maximiliano e começou a retirar os seus exércitos do México, retornando-os para a Europa, já que previa uma guerra iminente com a Prússia.
Maximiliano e Carlota ficaram totalmente sem apoio, nem franceses, nem conservadores, nem liberais. Ele escreveu uma carta à sua mãe dizendo que ia abdicar do trono, mas a arquiduquesa lhe respondeu dizendo: "Um Habsburgo nunca abdica." Carlota, que já começava a mostrar alguns indícios de loucura, proíbe o marido de abdicar, dizendo que somente os velhos e fracos abdicam, não um jovem de 34 anos cheio de vida e com um grande futuro pela frente. Maximiliano, tremendamente abalado com a situação, permanece no México, ainda sabendo que aquela causa estava completamente perdida. Carlota, decidida, viaja em 9 de julho de 1866 para a Europa, em busca de ajuda militar e econômica para salvar o império e o seu marido. Napoleão III sabe que ela está a caminho. Ela o avisou por telegrama, mas no dia da sua chegada não havia ninguém para recebê-la. E quando ela chegou em Paris, teve que se hospedar em um hotel em vez de no Palácio Real, já que Napoleão deu várias desculpas para não recebê-la. Ela chega ao palácio e exige falar com o imperador francês, que, diante do seu pedido, se mostra indiferente, indicando que não pode fazer mais nada por Maximiliano ou pelo México. Nem mais um homem e nem mais um franco, diz Napoleão III a uma Charlotte totalmente descontrolada. Ela fica histérica com as desculpas do imperador. A imperatriz Eugênia de Montijo oferece a Charlotte um suco, mas quando ela vê a bebida, não toma e os acusa diretamente de querer envenená-la. Charlotte vai a Roma para encontrar-se com o Papa Pio IX, pedir ajuda e que ele possa pressionar os príncipes católicos a apoiar Maximiliano, algo que o Papa não iria fazer. Chega na presença do pontífice, já muito instável, não para de morder um lenço, tem convulsões. E mal se entende quando ela fala, porque mistura vários idiomas. O Papa consegue entender que ela está com muito medo daqueles que a acompanham, porque querem assassiná-la, e que Napoleão III e a imperatriz Eugênia a envenenaram. E nesse momento, enfia o dedo na garganta para vomitar o veneno que lhe foi dado, segundo ela. O Papa fica atônito com o estado de Charlotte. Com muita dificuldade, conseguem retirá-la do Vaticano. Ela se recusa a comer, porque suspeita que tudo está envenenado, e também se recusa a dormir, com medo de ser assassinada enquanto dorme. No dia seguinte, ela retorna à sede do Vaticano e exige uma nova audiência com o Papa. Faz um escândalo e a levam imediatamente até ele, que naquele momento estava tomando seu café da manhã. Quando Charlotte vê os restos do café da manhã do Papa, avança para comer as sobras e come tudo o que pode, sabendo que aqueles alimentos não estão envenenados. As paranoias de Charlotte só foram aumentando. Não comia e nem bebia nada que lhe ofereciam. Chegou a beber a água das fontes de Roma e passou um tempo comendo os frutos que ela mesma colhia das árvores. Enquanto isso, no México, Maximiliano foi derrotado e capturado pelo exército republicano na cidade de Querétaro. Depois de um julgamento, foi executado em 19 de junho de 1867. A notícia foi devastadora para Charlotte. Ela entrou em profunda depressão e dizem que foi aí quando enlouqueceu de uma vez por todas. Não se sabe ao certo o que a levou a perder a estabilidade mental. O seu irmão, o príncipe Felipe, conde de Flandres, assumiu que ia cuidar dela e mandou que ela fosse examinada por seus médicos, que a declararam louca. A partir daqui, ela passaria o resto de sua vida em reclusão. Primeiro, no seu castelo de Miramar, em uma aula que foi toda gradeada, e lá recebeu os tratamentos típicos da época para tratar a loucura. Em seguida, Charlotte foi transferida para o castelo de Tervuren e, finalmente, para o Château de Bourchou, na Bélgica. Charlotte passou mais de 50 anos enclausuradas nesses castelos, e a sua saúde mental nunca se recuperou. Com o tempo, foi perdendo o medo de ser envenenada, porém, exigia que a sua comida fosse preparada na frente dela. Falava sozinha, falava com Maximiliano como se ele estivesse vivo, e muitas vezes com ela mesma, referindo-se à imperatriz Carlota como terceira pessoa. Morreu de pneumonia em 1927, aos 86 anos. 60 anos após a execução do seu marido. Existe uma teoria de que o declínio mental de Charlotte foi causado por uma curandeira na cidade do México. Desesperada para dar um herdeiro ao império, ela procurou essa curandeira em busca de um remédio para sua infertilidade. Se encontrou com a curandeira disfarçada, ocultando a sua verdadeira identidade,
Mas a curandeira, que era partidária de Benito Juárez, a reconheceu e, com a intenção de prejudicá-la, deu-lhe uma alta dosagem de Teyunti, um cogumelo psicoativo que era usado como tônico em soluções muito diluídas, mas que em altas concentrações poderia alterar a mente de forma permanente, chegando a enlouquecer a pessoa. Em seu leito de morte, segundo algumas fontes, suas últimas palavras foram: tudo aquilo terminou sem sucesso. Espero em Deus que sejamos lembrados com tristeza, mas sem ódio. Charlotte está sepultada na cripta real, em Laeken, onde descansam os antigos monarcas belgas.